Graças a Deus, estamos juntos outra vez neste início do dia, hoje, terça-feira, 20 de janeiro. Hoje celebra-se o dia do farmacêutico e também o aniversário do Museu de Artes Modernas da cidade do Rio de Janeiro. O programa Opção para a Vida, deixando você sempre bem informado. Dentro de instantes, estaremos ouvindo o pastor José Ilson. Ele foi um dos preletores dos nossos encontros de casais realizados em nosso templo e você também terá a oportunidade de ouvir uma belíssima música interpretada pelo cantor Jimmy Swaggart. Porquanto, continue conosco. Mas antes, desejamos fazer uma oração e eu acredito que você deve ter assistido através da mídia a situação em que se encontra o Oriente Médio, principalmente o Irã, onde os iatolás têm dizimado centenas e milhares de civis, pessoas inocentes, homens, mulheres, crianças, cristãos, inclusive, estão sendo barbaramente assassinados, inclusive alguns até por enforcamento. Isso é terrível para os dias em que estamos vivendo, em pleno século XXI, ainda assistimos a esse tipo de tragédia. Então vamos orar pelo Irã para que Deus tenha misericórdia e essa situação possa realmente ser resolvida num clima de acordos ou de paz. Não sabemos como vai ser o desfecho final. Por isso eu convido você agora a levantarmos um clamor, principalmente pelo Irã. Pai, diante deste quadro sinistro, Senhor, que nós temos visto acontecer no Irã, eu te peço em nome de Jesus. Senhor, detém todas as forças, todas as potestades do mal. Quantas vítimas estão sendo barbaramente assassinadas, Senhor. Famílias inteiras, cristãos estão sendo torturados, estão sendo mortos. Meu Deus, por causa de um regime totalitário. Meu Deus, tem misericórdia. Que tu possas, ó Deus, enviar anjos com espadas desembainhadas para repreender todas as forças e todas as potestades do mal. Ouve, portanto, a nossa oração, que haja paz ali no Oriente Médio, principalmente no estado do Irã. Tem misericórdia, que o Senhor possa destruir e desfazer todas as obras das trevas e possamos ver, Senhor, a paz reinar naquela região. Essa é a oração que nós te fazemos. Esse é o clamor que nós elevamos a ti em oração, em nome de Jesus. Amém. He washed my eyes with tears that I might see the broken heart I had was good for me. He tore it all apart and looked inside and found it full of fear and foolish pride. He swept away the things that made me blind, and then I saw the clouds were silver lined, and now was best for me. He washed my eyes with tears that I might see
wash my eyes, that I might see the glory of himself revealed to me. I did not know that he had wounded hands until I saw the blood that day. Spilled on the sands, I saw the marks of shame, and wept and cried. He was my substitute, oh yes, for me he died. And now I'm glad he did, so tenderly, and washed my eyes with tears, that I might see, and washed my eyes with tears, that I might see. O segundo ponto que vai fortalecer o casamento é a fidelidade ao relacionamento. A infidelidade é um câncer no casamento. Com isso, a ideia é que a infidelidade conjugal pode matar o casamento, pode afetar totalmente o relacionamento. Aí nós entendemos que a pessoa, a família, a igreja são afetados pela infidelidade conjugal. Como isso é danoso, como isso afeta o casal, afeta a família, afeta a comunidade. Então não se esqueça dos votos de fidelidade, feitos aonde? Feitos diante de Deus, das testemunhas, no dia do casamento. Não se esqueça, e mantenha eles vivos até a morte, ok? Outro ponto importante, que está nesse contexto de casamento, vida 2, é o casal planejar junto. Isso é muito importante, tá certo? Vem na minha mente um fato de um casal que eu acompanhei. A esposa, ela ficou chateada que o esposo fez a aquisição de um sofá, e por sinal um sofá muito bonito. Mas o cidadão abençoado, ele se esqueceu de planejar com quem? Com a sua esposa. E a esposa, elas são bem cuidadosas, né? São pessoas sábias, enfim. Qual foi o que aconteceu? O sofá não tinha espaço para colocar o sofá na casa deles. Não tinha espaço. Não tinha espaço. Casamento é planejar junto.
tá certo? É compartilhar objetivos e princípios. Eu podia citar outros casos que eu já vivenciei, que eu já acompanhei. Eu até citei isso sábado passado, de outro casal que eu acompanhei, que naquela época, acho que foi 2001, aquela falta d'água na cidade, enfim, ele teve uma boa ideia de fazer a aquisição de uma caixa d'água. E o apartamento deles, pequeno, o cidadão se esqueceu de fazer o quê? Conversar com a esposa. Conversar com a esposa. Planejar junto. Objetivos juntos. O que acontece? Não tinha espaço no apartamento para colocar a caixa d'água. Quem que vai resolver a situação? O pastor, né? Resultado, teve que vender a caixa d'água. Então veja só, meus irmãos, o casamento não é um caminho individual, mas sim um compartilhamento de objetivos e princípios. Não, pastor, lá em casa quem manda sou eu. Opa, não. Você tem uma pessoa capaz, inteligente, que está ao seu lado, te auxiliando. Converse com ela. Converse com ela. Vai fazer muito bem a sua alma depois. Para que não aconteça o caso, né? Ela todos os dias te dizer: eu não disse? Eu disse a você, não faça isso. Para você evitar esse aborrecimento, converse com ela. Tá certo? E com certeza a nossa esposa vai nos ajudar em algumas questões. E da mesma forma, a esposa em relação ao seu esposo. É bom, porque é casamento. É casamento, tá certo? Antes de me casar, eu tinha uma responsabilidade com meus pais. Hoje eu tenho com a minha esposa. Ouvindo o testemunho do nosso irmão hoje, né? Eu gosto de comunicar a minha família aonde eu estou, né? Para evitar esses aborrecimentos. Porque se a esposa tiver ansiedade, aí, meu irmão, é complicado. Qual o motivo disso? Isso é casamento. Isso é vida a dois. Não é um caminho individual. Eu faço isso e só apenas comunico. Não, casamento é dois. É dois. Tá certo? Então, aqueles que vão se casar, analise bem a sua futura esposa e o seu futuro esposo. Observe esses detalhes e tente resolver algumas questões antes do casamento. E no casamento é um espaço de compartilhar o Evangelho. Na nossa sala de casa, os princípios do Evangelho em nossa mente, meus irmãos. As famílias hoje, elas estão no corre-corre, né? Nesse ativismo. O esposo vai tomar café, leva o celular. A esposa leva o celular. No almoço, da mesma forma, dispositivo na mesa. Na janta, da mesma forma. Quando vai se deitar, cada um com o celular. Mantenha princípios. Isso vai fazer bem a sua vida física, a sua vida mental e na sua vida espiritual, meus irmãos. Cuide da sua família, cuide do seu casamento. Firme objetivos que vai cimentar, né, que vai nos conduzir a dias de paz, dias sossegado. Uma questão que eu coloco aqui, que é muito importante se colocar no relacionamento a dois, é o perdão. O perdão. O perdão é um princípio da vida a dois.
Eu sei que alguns aprendem na escola da vida a não perdoar. Outros casos, a vivência, nos ensina a perdoar. O Evangelho nos ensina a perdoar. Meus irmãos, independente da situação, o perdão é um mandamento de Deus que abençoa tanto o indivíduo quanto o casal. O perdão faz bem. Outra questão importante: perdoar não é esquecer, mas sim pensar sem ressentimento e mágoa. Isso é muito importante. Perdão é essencial na vida a dois. Muito importante mesmo. Tá certo? E é uma dica que eu dou aqui aos irmãos ou às irmãs. Quando nós passamos do limite, quando nós levantamos a voz, ou em alguns casos, faz a panela voar, tá certo? Uma dica é: peça perdão. Peça perdão. E aquele que foi afetado, perdoe. Perdoe. Outra questão muito importante em relação ao perdão: o perdão possibilita não levantar o assunto diversas vezes. Tem casal que eles levantam assunto, fica moendo um assunto que quando você vai analisar, faz o quê? Já faz 10 anos, 15 anos, 20 anos ou um ano. Tenha cuidado com isso. Como eu disse, perdoar não é esquecer, tá ok? Mas é não ter mágoa, ressentimento, aborrecimento. Outra questão muito importante, esse assunto que eu falei aqui, quando o assunto é falado, o tom de voz, o semblante não mudam. Quando uma questão de conversa, acontece, a gente levantar o assunto, quando levanta o assunto, não muda o tom de voz, o rosto não muda. Por quê? Isso é o efeito do perdão. Perdão é olhar, pensar e não ter mágoa. Quando se fala o assunto e se tem mudança de voz, o semblante, o rosto muda, analise isso, avalie isso, tá certo? E nós entendemos que porque o perdão não esquece. Porque o esquecimento, por sua vez, pode ocorrer devido ao quê? A um AVC, amnésia e o mal de Alzheimer. Essas doenças afetam. O perdão não. O perdão, a gente sabe o que aconteceu, mas perdoou. Não tem ressentimento, não tem mágoa, tem amor e bondade. Isso é perdão. E o último assunto, meus irmãos, o casamento é uma só carne. É essencial desenvolver nossa emoção individualmente, tá certo? Isso é muito importante. Conhecer as nossas demandas emocionais é importante para fortalecer o casamento, tanto emocional quanto fisicamente. Quando não cuidamos da nossa emoção individualmente, como aquilo que eu já falei lá no início, quando não cuidamos das nossas emoções, dos nossos sentimentos, isso vai afetando a vida a dois. A vida a dois. A questão é: por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu falo com tom alto? Por que
ter esse comportamento negativo. São essas questões que examinamos, avaliamos e rogamos a Deus que Deus mude a nossa emoção, que Deus mude o nosso sentimento, que Deus abençoe a nossa mente. Isso faz bem ao casamento. Eu costumo dizer que o casamento é uma instituição abençoada, uma dádiva de Deus o casamento. A questão é o que nós levamos ao casamento, é a nossa vivência. Ah, pastor, eu fui ensinado assim, eu fui educado dessa forma, a vida me ensinou dessa forma. Nós entendemos tudo isso, por esse motivo que eu falei lá no início. Eu preciso confiar piamente que o Evangelho, ele muda as nossas emoções, que o Evangelho muda o nosso comportamento. Eu vou além. Eu falei isso domingo passado. Eu confio piamente que o Evangelho, ele liberta pessoas das fobias. Isso é algo pessoal. Eu confio no Evangelho. Eu sei que em alguns casos a pessoa precisa de um cuidado, de um psicólogo, ser acompanhado. Eu entendo isso. Mas eu preciso confiar que o Evangelho, ele muda comportamento. Então, se você foi educado de uma forma e no casamento você convive com essa mesma forma, eu quero dizer a você, o Evangelho tem um poder de mudar esse comportamento. Ele tem um poder. E ele muda as nossas emoções. Eu preciso confiar nisso. Então, meus irmãos, uma questão bem básica que eu coloco aqui. O que deixa o seu esposo chateado? Pensa aí. O que deixa o seu esposo chateado? O que deixa a sua esposa chateada? São essas questões que vai minando as nossas emoções, que vai afetando. São questões, mas pastor, isso é tão bobo. Mas são essas questões acumuladas com essas outras questões que vai afetando a vida 2. Então, ao esposo eu digo o seguinte, tá certo? Tenha mais paciência e tente mudar. Exemplo, não acontece com os irmãos, só um exemplo, é o que vem na minha mente, ok? É aquele esposo que chega, a casa está daquele jeito, bem arrumadinha. Ele chega e coloca o sapato na sala, senta no sofá. A esposa vem, por favor. Isso vai acontecendo todos os... Meu irmão, o conselho ao esposo, né? Mude, tente mudar. E se a esposa observar que está ocorrendo uma mudança, tenha mais calma, evita aborrecimento. A vida é muito rápida e há muito casamento, muitos casais que passam longos dias discutindo com bobagem. Então, aquilo que deixa sua esposa chateada, evite, e vice-versa. Outra questão importante que coloca aqui: o que a sua esposa gosta? O que é que sua esposa gosta? O que o seu esposo gosta? Eu falei no início que o casamento é dedicação, casamento é amor, casamento é submissão. O que é que a sua esposa gosta? Se for possível, tá certo? Porque tem uma questão emocional, por isso que eu coloco essa questão. Tem questão
que existe demanda que não vai ser saciado pelo esposo fazer. Mas observe bem, se isso faz bem, tente ajudar, tente fazer o gosto da sua esposa, guarde o seu sapato, né? Guarde sua toalha, ajude o casamento, ajude sua esposa. Tudo isso vai abençoar o relacionamento. É muito negativo e uma esposa permanentemente chateada, ou um esposo permanente chateado. Da mesma forma, naquilo que é possível, a esposa também fazer aquilo que o seu esposo gosta, naquilo que se tem condição de se fazer. Isso é o quê? Isso é casamento. Um dia, uma esposa de um oficial, ela estava chateada com o seu esposo. E eu fiquei ciente desse caso. E eu fui ouvir a esposa e o casal. A questão dela é que ele viajava muito, serviço, ok? Quando chegava em casa, ele estava muito envolvido com a igreja. Qual a queixa da esposa? Pastor, ele não tem tempo para mim. Aí o que foi que eu fiz com o casal, com o esposo? Dê um tempo à sua esposa, saia com ela. Isso é casamento. São questões básicas. Devido ao nosso ativismo, nós vamos deixando e agendando, né? Não, no final do ano eu faço, próximo ano eu faço. Não, faça hoje, faça o bem hoje. Se você pode sair com sua esposa, saia com ela. Se você pode abençoar a sua esposa, abençoe ela. Da mesma forma, o esposo. O que é isso? Isso é casamento. Isso é casamento. Tá certo? Como já foi falado aqui, nós temos limites, nós temos algumas dificuldades. Mas faça o bem. Faça o bem. Então o casamento é formado por duas pessoas que amam e desejam viver com alegria a vida a dois. É muito negativo quando nós ouvimos de alguns homens: eu detesto chegar em casa. Quando chega em casa, só um termo que eu gosto de usar e minha esposa não gosta, tá certo? Mas o que vem na minha mente: só tem picuinha, né? Só tem moído. O homem quando sai do seu setor de trabalho, ele precisa ter o desejo de estar em casa, ele precisa ter a vontade de estar com sua esposa, se tiver filhos, com seus filhos. E esse lar precisa estar interlaçado com paz, com perdão e com bondade. Isso é casamento. E encerro dizendo que quando se cuida nas questões emocionais, isso vai conduzir a vida conjugal, né? Ou ato conjugal. Então, quando a esposa está bem emocionalmente, quando o esposo está bem emocionalmente, o ato conjugal vai acontecer e vai ser benefício, bênção na vida do casal. Então o ato conjugal é de suma relevância para o casal. Por isso é importante que nesse momento a emoção e o ato conjugal estejam interlaçados. É muito importante. Então o esposo cuide das emoções da sua esposa. A esposa cuide das emoções do seu esposo. É muito importante, meus irmãos. E quando se tem esse cuidado, o ato conjugal
vai ser uma dádiva na vida do casal. O ato conjugal tem que vir com amor, com bondade, não somente no momento do ato conjugal, mas no dia a dia, na conversa na mesa, na mensagem enviada. Isso é casamento. Então, cuide do seu casamento. Acredito que você foi profundamente abençoado através desta palavra ministrada pelo pastor Josailson, a quem nós agradecemos a sua passagem pelo programa Opção para a Vida. Amanhã não esqueça, outra vez estaremos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Deus abençoe a você e toda a sua família. Tenham todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.